Voltando à nossa aula, vamos já iniciar aqui o compartilhamento de tela. Vamos começar já com o nosso exame de biorressonância. O que é esse exame? Esse exame é a forma de diagnóstico, né? Na verdade, eu vou explicar, vocês vão entender um pouco melhor. É a forma de diagnóstico para gente que trabalha com as frequências, que usa esse tipo de tecnologia, esse tipo de conhecimento para poder melhorar, ampliar e ir mais rapidamente na causa dos problemas, das doenças. A grande maioria das pessoas ficam muito focadas nos sintomas das doenças, quando, na verdade, a causa são coisas completamente distantes, até mesmo da terapêutica que essa medicina mais sintomática trata, né? Então, por exemplo, você vai no médico, ele te passa um medicamento para resolver a dor de cabeça, né? A dor nas articulações, quando, na verdade, a causa está muito distante disso e não vai melhorar, muito menos sumir por conta da utilização desse medicamento para tratar um sintoma. Então, a gente que é da integrativa, a gente está sempre focado em ir direto na causa. E também é importante que vocês saibam que não é somente através dos equipamentos de frequências, a gente também pode ir na causa emocional do problema, ir na causa como campos interferentes, por exemplo, mas o exame de biorressonância, ele nos dá uma grande amplitude de mapeamento, o que nos permite, em poucos minutos, ter ali um exame completíssimo desse paciente, referente à presença de fungos, de bactérias patológicas, vermes e parasitas em geral, com todos os tipos de parasitas, patógenos, intoxicação por metais, intoxicação por nanobiotecnologia, corantes, se a intoxicação é por conta de solvente, é por conta de agrotóxico, enfim, tudo a gente consegue ter um mapeamento com as frequências, ou seja, é um exame que, se a gente for contextualizar, é infinitamente mais barato, né? Porque a quantidade de coisas que serão avaliadas ali naquele organismo é incomparável a um exame sérico em relação a custo e tempo e quantidade de sangue que você tem que remover. No entanto, obviamente, a gente utiliza ele muito mais para um raciocínio clínico, na forma de tratar, e depois, obviamente, é interessante, sim, utilizar os exames sanguíneos como auxiliares ou mesmo como exames que vão nos posicionar referente a uma equipe multidisciplinar, por exemplo, né? Então, existem exames que valem, sim, muito a pena a gente fazer o pedido, exame de sangue, mas o exame de biorressonância nos dá um poder não somente de entendimento do que está acontecendo no organismo, mas principalmente de assertividade em ir ali na causa do problema. E vocês vão entender isso um pouco mais. A grande maioria, né? Na verdade, basicamente todas as doenças, elas são causadas por distúrbios da homeostase, distúrbios do organismo. Então, são distúrbios que começam muito tempo antes de quando os sintomas começam a aparecer, né? Então, a gente tem aí, pode ter começado 5 anos antes, pode ter começado 1 ano antes, pode ter começado 6 meses antes, dependendo, obviamente, da toxicidade desse processo. Mas o importante é vocês saberem que, por exemplo, o câncer normalmente está muito mais envolvido a presença de solventes e fungos e vírus do que necessariamente um desajuste, um distúrbio no DNA ou algo genético. Na verdade, a presença desses elementos, por exemplo, muito solvente vai acabar estimulando o crescimento de um determinado fungo e que vai gerar ali uma simbiose com moléculas tóxicas, né, no caso vírus, e isso vai gerar o quê? Uma reação do organismo numa produção, uma síntese do DNA, e o DNA vai começar a agir de forma a tentar reverter esse processo, e nisso ele começa a justamente proliferar
sem interrupção, porque existe ali uma, uma deficiência numa proteína que faz o stop, né, da reprodução, e aí sim a célula começa a se proliferar. Então, na verdade, a visão da causa real, né, onde tudo começou, ela é crucial para que a gente vá direto ali no ponto e na remoção desses elementos. E o mais interessante é que esses equipamentos, muitos deles, né, como eu apresentei para vocês, esse aqui é o ProSimp da Nova Ciência, ele é muito, 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 muito bom. E a gente tem, isso é o que eu indico para o Brasil, e o que eu indico para os Estados Unidos e a Europa é o Spook. É o mesmo equipamento, que é um equipamento multi. Então, esse equipamento que faz o mapeamento, ele pode ser um equipamento basicamente de mapeamento, mas ele também pode servir de tratamento. Então, o que acontece? Quando você recebe essa carga do paciente, que você pode fazer, como, por exemplo, o ProSim, que você coloca a caneta, esse sensor, né, para se sentir, não somente através de pulsos elétricos, né, e aí você vai colocar ele aqui para ele emitir esses pulsos elétricos. Esses pulsos vão promover mínimos danos, não somente nos patógenos, né, mínimos danos, mas quando eles são recebidos também por outras células, outros tipos celulares, outros tecidos, ele emite uma resposta de estresse. Mediante essa resposta de estresse causado, o aparelho vai detectar o que realmente se estressou muito, digamos assim, né? Então, ali é a presença de um patógeno, a presença de um elemento muito tóxico e aquilo que não se estressou nada. Então, ele vai selecionar uma quantidade, eu não posso generalizar, porque alguns selecionam 20, outros podem selecionar mais, quantidades de elementos, né, ou de eventos de estresse que essa emissão de um pulso elétrico recebeu. Então, aí ele vai mapear e vai dizer para você, olha, numa ordem de importância, né? O que o paciente tem é isso, 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 e aí ele já dá uma terapêutica, né? Normalmente ele já dá uma terapêutica, pode ser, e aí você pode selecionar se essa terapêutica vai ser as próprias frequências, se essa terapêutica vai ser homeopatia, se vai ser enfim, você tem várias formas de trabalhar as frequências, inclusive em forma homeopática, em forma de gotas, em forma, como eu já mostrei para vocês, inclusive vou mostrar ainda, dos cartões, da água, isso também, enfim, vocês vão ver como é que a gente faz. E você pode associar, obviamente, ele também pode dar para você as opções nutricionais de micronutrientes que são necessários. Então, o que está faltando nessa pessoa, né? O que ela precisa consumir para que tenha um suprimento melhor? O que ela precisa modificar para poder melhorar essa microbiota? E por aí vai. Então, ele dá o diagnóstico, né, de onde está vindo esse problema e a terapêutica. A terapêutica vai ser sempre focada nesse maior problema que o corpo está sofrendo de distúrbio, independentemente do sintoma que está acontecendo. Porque muitas vezes o sintoma é até um pouco já consequência da consequência da consequência da consequência. Então, ou seja, já está até meio que perdido do processo de intoxicação em si, mas normalmente todas as doenças são processos de intoxicação que ou estão danificando diretamente os tecidos ou já estão começando a alterar a produção da bioquímica do corpo, né? Na verdade, começando, não, já alterou, obviamente, a bioquímica do corpo, alterando a produção de hormônios, alterando a produção de neurosinalizadores, alterando a proteção das proteínas normais, dos receptores, alterando a síntese de proteína pelo DNA, alterando a metilação do DNA, ou seja, a forma como o DNA está disponível para ser trabalhado, né? Então, por aí vai. Ou seja, é um equipamento extremamente interessante, extremamente seguro, é o com que a gente mais trabalha para poder diagnosticar doenças mais complexas, né? Autismo, por exemplo, e suas várias doenças correlatas, desculpa, não é essa palavra que eu queria usar, e seus vários diagnósticos, né, correlatos do autismo, mas que a gente sabe que
tudo é basicamente intoxicação, de uma forma ou de outra. E nesse contexto, com esses equipamentos, a gente consegue ter uma assertividade de 100%, né? Porque a gente está trabalhando com são pulsos elétricos que são comandados, que são enviados, e a gente obtém uma resposta, ou seja, é uma comunicação muito rápida, muito clara, até porque toda molécula, toda estrutura tem uma frequência específica e que vai responder de uma forma muito específica e que já é mapeada por esses equipamentos todos. Como eu disse, esses equipamentos são muito interessantes porque eles têm um banco de dados muito, muito grande, muito extenso, e que normalmente são compartilhados pelo mundo inteiro, ou seja, no momento em que alguém descobre algo, está acontecendo, por exemplo, lá na Austrália está acontecendo uma doença X, né, que tem ali uma tendência de se espalhar, digamos assim, então, rapidamente captura-se ali aquela frequência daquele patógeno, e aí captura no aparelho, e aí envia-se pela internet mesmo, por WhatsApp, por Telegram, ou e-mail, você envia o arquivo com aquela frequência, pega e acrescenta no seu equipamento, que tem um software próprio. Então, isso é uma coisa muito é, disruptiva, né, na área da saúde. E então, eu estou aqui colocando as marcas para já indicar para vocês mesmo. No Brasil, eu indico muito a Nova Ciência, eu gosto demais dos aparelhos deles, principalmente da, da diversidade e da facilidade de utilização, e na Europa e Estados Unidos o Spook. Lembrando que quem é da Europa e dos Estados Unidos também pode buscar os aparelhos da Nova Ciência, talvez só demore um pouco mais para chegar, né? E por aí vai, tá? E o link desses equipamentos, como já falei na aula anterior, estão na planilha, para vocês poderem entrar em contato, ok? E aqui eu trouxe, basicamente, a gente tem Tesla, Raymond Hive, a gente vai ter o Dr. Anthony Holland, a gente tem inúmeros profissionais que se destacaram nessa área e que trouxeram à luz aí essa questão não somente do uso das frequências, mas de causas muito mais escondidas das doenças do que se podia imaginar. Doutora Uda Clark foi uma grande referência, uma grande profissional que desenvolveu demais esse trabalho. Doutora Uda, ela tem o livro que é A Cura de Todas as Doenças, e ela mesma criou um equipamento de frequência muito simples, muito básico, chamado Zapper. E esse Zapper, hoje, ele foi, obviamente, ele é desenvolvido por diversas fábricas, né? Inclusive a Nova Ciência também tem o PC Zapper, o Spook também é uma espécie de PC Zapper, é, e ele foi basicamente construído para parasitas, no entanto, também serve para diversos outros elementos e remoção de patógenos e elementos corrosivos e elementos tóxicos do corpo. A questão é que, como a gente tem um espectro, né, e tipos de correntes, tipos de ondas, muitas vezes alguns equipamentos não podem ser tão multi. Mas, por exemplo, o PC Zapper, vou mostrar para vocês aqui, mostra a membrana dos micro-organismos se rompendo. E para vocês entenderem também, quando eu falo sobre a questão de que é importante a gente ter já o nosso terreno biológico limpo, sem toxinas. Por quê? Porque quando esses micro-organismos se romperem, eles vão liberar na nossa corrente sanguínea os parasitas que tem dentro deles. Então, isso daí fica claro nesse vídeo. E não somente os parasitas que tem dentro deles, mas todas as toxinas que tem dentro deles. Então, por exemplo, parasitas que normalmente já têm elementos venenosos, digamos assim, no seu citoplasma, né, digamos assim, no seu corpo, eles vão eliminar todas essas toxinas no organismo do hospedeiro. Então, é importante que isso seja feito. Por quê? Porque se você já estiver muito intoxicado e passar por um processo desse,
você pode não aguentar. E isso pode significar extremo mal-estar, pode significar até mesmo desmaio, enfim, lesão hepática, lesão renal, por você não conseguir eliminar essas toxinas como um todo, né? Então, a gente tem que, antes, desintoxicar mesmo, limpar o organismo antes de começar a fazer esse trabalho. Muitas vezes, com as frequências, a gente também segue uma linha de raciocínio nesse sentido. Por isso que é interessante você ter uma noção dos equipamentos, porque alguns equipamentos servem para preparar, né? E tem as frequências de preparação, e para logo em seguida você fazer outras coisas que algumas pessoas já querem ir direto ao assunto, mas que, na verdade, isso não é viável para o organismo. Ah, eu quero desparasitar. Tá, mas você tem que fazer um processo antes da desparasitação. Você precisa trabalhar o seu fígado, você precisa trabalhar a desintoxicação do organismo para ele poder receber sem muito dano as toxinas desses parasitas quando eles morrerem. Você precisa limpar, né, de alguma forma, tanto o fígado como os rins, você precisa liberar o sistema linfático e por aí vai. Muita gente não entende. Então, é por isso que é necessário que vocês aprendam a cuidar da saúde, porque muitas vezes o tiro pode sair pela culatra, como acontece. Muitas vezes as pessoas ficam doentes de excesso de suplementação, ficam doentes por não saberem uma sequência interessante, uma sequência adequada de cuidado, né? E acabam, como é que eu vou dizer, interrompendo um fluxo hepático, por exemplo. Isso é um dano muito grande para o organismo. Então, esse vídeo mostra bem aqui o rompimento da parede celular ou da membrana, né? Porque dependendo do tipo de patógeno, ou ele tem parede celular, ou ele tem membrana celular. Então, aqui mostra o rompimento dessa parede protetora, né? Do corpo do micro-organismo, e a partir da frequência, a partir da recepção de uma frequência numa constante, né? Então, a gente pode ter pulsada, a gente pode ter alternada. Então, são diferentes correntes que a gente pode usar nesse tipo de trabalho. E o Zapper é um equipamento muito simples, mas, por exemplo, o Spook tem Zapper, já tem as frequências do Zapper, então quem tem Spook não precisa do Zapper. Tem o Zapper por si só, o PC Zapper, né? Várias marcas têm. E a gente tem um outro equipamento que eu vou falar já já, que é o Hydrovitalis Master, que também tem o Zapper, tá? Então, por exemplo, o Zapper é para quem está começando, não pode investir muito e quer ter esse processo de parasitação. Eu vou depois mostrar para vocês mais ou menos como seria para quem quiser, quem puder investir nisso para ter em casa, ou os terapeutas vão aprender melhor na imersão, quem quiser fazer imersão, quem não quiser fazer a imersão também já vai ter mais ou menos uma ideia aqui do que vale a pena investir. Então, eu vou explicar para vocês, depois que eu terminar de falar sobre todos os equipamentos, eu vou montar mais ou menos para vocês situações que seriam interessantes, caso seja esse o interesse de vocês, tá? Só para vocês não ficarem perdidos aqui, porque são muitos equipamentos mesmo, mas para a situação que a gente está vivendo, que é o nosso foco, tanto da Arca como da imersão Wake Up, a gente consegue sintetizar isso, tá? Para que você também não ache que tenha que ter tudo, ok? E não precisa ter tudo, você só precisa ter os melhores e os mais estratégicos, ok? Então, aqui, nesse vídeo, a gente consegue ter essa noção. Aqui o Dr. Anthony Holland, também, que é maestro, que depois acabou virando cientista por conta das frequências, né? E aqui mostra ele trabalhando com uma lâmpada de plasma, que a gente viu do Tesla, que evoluiu para o Rife, e que é justamente essa emissão de energia altamente potente através de uma corrente segura, sem que haja um dano para a pessoa, mas que seja um dano para esses micro-organismos patogênicos. E também ele mostra, num dos trabalhos dele, ele mostra nessa palestra que ele deu, que o vídeo está na íntegra para vocês também, tá? Na Arca.
ele mostra justamente o que a gente já ouve, né? Tanto de Tesla como de Rife. A doutora Uda já vem depois. A doutora Uda é mais. Não, o doutor Anthony Holland é de agora, mas a doutora Uda já é mais recente que o Rife. Ela faleceu na década de 80. Então, a gente já tem aí consagrado a questão de que o conhecimento de que cada patógeno tem a sua frequência específica e o tempo que ele leva até explodir, digamos assim, recebendo essa frequência. E o que é mais interessante, é o mais importante, é que como a gente sabe que tudo tem a frequência, por isso eu coloquei a taça para vocês logo no início, que é para vocês entenderem que não necessariamente precisa ser algo biológico para que a gente consiga arrebentar, fraturar e remover do corpo. Ou seja, um dos melhores artifícios para a gente poder fragmentar, destruir e remover do organismo nanobiotecnologia ou microbiotecnologia ou macrobiotecnologia do organismo, porque muitos desses parasitas e vermes estão crescendo em tamanho macro e são robôs, a gente consegue, com as frequências, destruí-los, coisas que normalmente produtos naturais não necessariamente conseguem realizar. Então, ou seja, as frequências são ali uma peça muito, muito chave da biofísica, né? Ou seja, e do grande segredo do universo, de como as coisas funcionam, para a gente poder tanto criar coisas boas como destruir coisas nocivas que estão no nosso organismo. Assim como a gente também consegue elevar padrões de cura, né, de cura que eu digo de funcionamento do nosso sistema imunológico, a gente consegue estimular as nossas células, a gente consegue melhorar o funcionamento do DNA. Então, ou seja, mediante a frequência aplicada, a gente consegue qualquer resultado, qualquer. E o mais interessante, são frequências que a gente normalmente compartilha muito facilmente, né? A gente tanto pode compartilhar essas frequências manuscritas, né? Ou seja, vai levar um caderno, um pergaminho, digamos assim, mas você também pode escrever as frequências, né? Qual é a frequência, quais são as frequências para um determinado tratamento, como você também pode simplesmente copiar de um equipamento, como o Potentizer, que eu vou mostrar já já para vocês, e enviar por arquivo, via internet, para outras pessoas, que é como a gente trabalha, tá? Então, mas assim, cada equipamento normalmente tem o seu tipo de arquivo, né? Leitura, nem todos se falam, né? Então, é muito normal, por exemplo, os equipamentos de Rife têm uma frequência, né, uma linguagem que eles se falam, já os equipamentos do Zapier também dá, mas, por exemplo, o Hidrovitalis já é outro tipo, Potentizer também é um tipo. E assim mas de qualquer forma, o importante é que vocês saibam que a gente consegue compartilhar isso muito facilmente, muito rapidamente. É por isso que a gente acaba virando uma rede muito, muito próxima, muito comunicativa de pessoas voltadas para esse tipo de ciência e tratamento no mundo inteiro, tá? Esse vídeo do Dr. Anthony Holland é de 2013, se eu não me engano, 2013, mas pronto, a gente já tem isso sendo só cada vez mais confirmado e reafirmado. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, porque a luta é justamente contra a disseminação desse conhecimento, apesar dele já ser bem disseminado mesmo, mas vocês sempre vão ouvir alguém falando mal, denegrindo, dizendo que é charlatanismo, dizendo que os profissionais são todos mentirosos, que isso não funciona. Então, vocês precisam ter a consciência de que a indústria farmacêutica jamais gostaria que isso caísse na boca do povo, né? Porque, ou seja, quem mais tomaria remédio? Ninguém mais vai tomar remédio quando tem conhecimento desse tipo de equipamento, na verdade, nem equipamento, desse tipo de medicina que utiliza frequência, e aí vocês daqui a pouco vão ter mais profundidade
para poder até mesmo seguir suas próprias pesquisas, para vocês verem como as frequências sonoras, as frequências olfatórias, as frequências visuais, na forma de luz, as frequências de contato, que são essas, as frequências que ultrapassam a barreira, que vão direto que atuam em todo o nosso corpo simultaneamente, tanto na parte mais profunda como na parte mais externa, como ninguém mais vai pensar em coisas, medicamentos crônicos, cirurgias não necessárias, né, para poder corrigir coisas que poderiam corrigir dessa forma, não invasiva, né? Lembrando que cirurgias para consertos de lesões traumáticas, existem coisas dentro da medicina flexeriana alopática que são totalmente necessárias, tá, gente? Tipo, cirurgia de politrauma, acidente de carro, algum tipo de acidente de lesão, isso daí não tem jeito. É para isso, inclusive, que essa medicina serve e é eficaz. Mas quando a gente fala de cirurgias desnecessárias, medicação crônica, processos de imunização, quando na verdade o nosso corpo se imuniza por si só mediante contato, e nisso a gente tem a homeoprofilaxia, que eu já mostrei para vocês, e que a gente faz isso com as frequências também, tá? Esse processo de imunização, porque o seu corpo vai recebendo a informação completamente atenuada do determinado micro-organismo, tá? Então, a gente consegue ter anticorpos, e criando anticorpos, ok? E memória celular. Então, esse vídeo aqui também ficou muito famoso, é muito interessante a visualização, isso é o que a gente faz normalmente, tá? E a gente já tem gravado aí incontáveis, infinitas frequências de tudo, inclusive da nanobiotecnologia, que a cada produto, a cada substância, a cada nanorobô, a cada parasita novo que a gente encontra nesses, não somente nos frascos, mas no sangue de pessoas que foram inoculadas, tudo que ainda não existe nesse banco de dados, a gente acrescenta para poder não somente ser reconhecido na biorressonância, mas também para que a gente possa usar como tratamento, ok? Aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente imprime essas frequências, tá? Então, esse aqui é o equipamento que eu comentei antes, o Potentizer, tá? O Potentizer, a gente tem duas placas, é da Nova Ciência também. A gente tem duas placas e duas mini bandejas em cima do aparelho. Numa a gente vai colocar por cima, colocar em cima, sobre, né? O que a gente quiser copiar. Pode ser medicamento, pode ser homeopático, pode ser qualquer tipo de alérgeno, né? Por exemplo, eu quero saber o que que tem na poeira do meu quarto, porque está todo mundo alérgico. Você vai, varre, né? Ele pega essa poeira, põe dentro de uma plaquinha de Petri, alguma coisa, para não sujar também, né, a bandeja, e repousa na bandeja. E aí, nessa captura, o aparelho de biorressonância, ele vai ver tudo o que tem nessa amostra de cutão e poeira e sujeira que você pegou do quarto. E aí, o que que você pode fazer? Você pode fazer um medicamento, né? Justamente com tudo que tem na poeira, e você vai fazer só que ou frequência invertida, ou aumentada ou atenuada, como você quiser, para você poder combater essa questão. Então, se você tem certeza, né, digamos que você tenha feito a biorressonância, viu, ó, é alergia respiratória, ao que está, aí você vai lá, só pode ser do meu quarto. Então, aí você vai lá, coleta essa sujeira para saber exatamente o que tem, para poder fazer uma inversão, né, daquele processo. E aí você pode usar para poder combater essa questão, os ácaros, por exemplo, também, que vão estar ali naquela sujeira, você pode utilizar para combater diretamente essa relação já diagnosticada, ok? Vendo que não tem nada, que é realmente essa questão respiratória desse momento. E aí você pode fazer o que você quiser, você pode capturar qualquer coisa, qualquer coisa. Eu quero capturar, sei lá,
Coca-Cola, para a pessoa sair do vício da Coca-Cola. Põe. Também para trabalhar vício, é interessante, que aí você inverte e aí você evita a abstinência e a pessoa consegue, assim, se sentir um pouco melhor e ter um pouco mais de força para lutar contra o vício, por exemplo. Gente, não tem limite, você pode capturar a informação, o campo informacional, ou seja, o campo frequencial de qualquer coisa nesse equipamento, é só colocar numa bandeja. E aí, na outra bandeja, que é essa onde vocês estão vendo o cartão repousado em cima, um cartão com essa tarja, que de um lado que vocês estão vendo, ele está escrito Potentizer e um círculo, né? Então ele está repousado sobre a outra bandejinha, outra placa metálica. Ali é o que você vai colocar para receber, né? Ou seja, você pode colocar uma água já pronta para homeopatia, né? Uma base, o veículo para realizar florais, digamos, para produzir florais. Você pode fazer você pode, inclusive, fazer florais de todos os tipos. A gente tem as informações de todos os tipos de floral já, é só você pega o vidrinho, ou com água, ou com outro tipo de veículo que você queira fazer o floral, e põe ali e passa a informação para o que está aqui dentro. Você pode, eu quero copiar prata coloidal. Aí você coloca a prata coloidal e faz uma prata coloidal do outro lado. Você pode, inclusive, também, a gente usa muito, vou falar já já, a gente pode usar também a prata para receber as informações, porque aí ela fica muito mais potente, porque a prata já forma aí ela tem uma capacidade de armazenamento muito grande de informação frequencial. Então, ela se torna um medicamento muito potencializado. Então, você pode usar a prata coloidal para transformar num mega ultra medicamento, medicamento natural, né? Então, assim, a gente pode colocar nessa bandeja esses cartões que são feitos para isso. A gente pode colocar, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Fica melhor para vocês visualizarem. Então, aqui explicando, né? As frequências estão presentes em tudo. Toda a matéria, a não matéria, vibra em alguma frequência específica. Então, mesmo que não seja algo materializado, você vê essa coisa invisível, ela vibra ela emite uma frequência. Então, com esses equipamentos apropriados, como o Potentizer, a gente captura essas frequências de quaisquer substâncias, como eu já falei para vocês, elementos, moléculas, a gente pode capturar a informação de príons, de tudo, já falei, né? E não somente captura, como a gente também vai colocar, né? A partir da captura, ela vai para o software, essas frequências podem ser compartilhadas com todo mundo que possui o software e vai ser impressa em um determinado elemento. Esse elemento pode ser o cartão, pode ser a água, que aí a água a gente pode usar num vidro de conta-gotas, né? E aí é interessante você usar uma água estruturada, ou seja, uma água de qualidade, uma água boa, uma água com seu cluster em cristal, né? De preferência hexagonal também, mas esses tipos de cristais positivos, né? Que vão dar informações positivas para o organismo, elas imprimem, então, com a água a gente pode fazer as frequências, os florais, os homeopáticos, a gente pode usar a prata coloidal, como eu já antecipei, né? Você pode usar para receber a frequência. Você pode usar a zeólita em pó, você pode usar a zeólita líquida. A zeólita líquida é importante que vocês saibam que a única zeólita líquida que eu recomendo é a hiperzeólita Arquisel. Só. Existe uma zeólita líquida nos Estados Unidos, TR, alguma coisa, que eu não indico, tá? Eu indico a que a gente desenvolveu, na verdade, o que o Cássio desenvolveu para que ele faz a água estruturada, depois prata estruturada, e aí ele faz a zeólita, uma hiperzeólita, ele usa tudo estruturado. É uma coisa extremamente
avançada dentro da medicina frequencial. Então, é da Itatinga, essa marca. Eu só recomendo a hiperzeólita líquida da Itatinga, nenhuma outra mais, porque inclusive, aqui eu depois incluí essas frequências que eu fui pegando daqui, das informações todas que eu venho estudando, então eu fui coletando esses produtos e essas frequências e pedi para o Cássio incluir na Arquizel e pedi para o Thomas incluir na Zel Silver, tá? Então, por isso que leva o nosso selo, porque foi uma finalização de um produto que já estava em desenvolvimento. Então, a única coisa que eu fiz foi atualizar, digamos assim, as frequências, né? Eu finalizei com mais algumas frequências que eles já estavam produzindo. Então, eu só indico essa zeólita, tá? Líquida, só ela. Por quê? Porque ela é uma zeólita feita com um propósito específico. Então, a gente avalia tudo em microscopia, tá? Inclusive, depois eu vou mostrar as microscopias para vocês. Então, a zeólita, você pode, por exemplo, a zeólita que você tem em casa, tá? Eu, por exemplo, pego a minha, tá ali, que é em cápsula, né? No Brasil não tem zeólita em cápsula, tem a zeólita em pó, e eu pego a minha, coloco na bandeja e introduzo as frequências que eu quero na minha zeólita, tá? Vocês podem, no caso, os terapeutas podem fazer isso também. Pega o pote da Zel Cosmetic, né, por exemplo, e introduz as frequências que vocês quiserem. E é isso, só que numa uma produção muito maior e com muito mais frequências específicas, a gente montou esses dois produtos, tá bem? E um dos grandes segredos deles está não é nem somente nas frequências acrescentadas, mas na forma como eles são produzidos na base, tá? Como eu falei, da hiperzeólita e da Zel Silver. São a base de produção dessas substâncias que são também um grande diferencial. Então, o que prata e a zeólita podem ser frequenciados? Porque são solutos altamente retentores de energia, né? Como vocês já viram, eles conseguem capturar informações, porque são cristais, né? Na verdade, a prata é um soluto altamente significativo em referência à captação de energia, e a zeólita, como vocês viram também, ela captura, não somente pelo formato dela, que eu coloquei para vocês também em aula, mas por ser um cristal de silício, né? Ela tem muito silício, e o silício é um grande retentor. O silício a gente pode considerar o silício uma espécie de cristal, digamos assim, né? Ele é um grande retentor de todos os tipos de energia, então a gente pode usar isso a nosso favor. Além disso, também ajudar muito na questão da durabilidade do produto. Aqui é a logo da Arquizel, que fui eu que fiz, para identificar os produtos, né? Então, vocês vão ver esse selo tanto na hiperzeólita líquida, frequenciada, em prata estruturada, que é feita em água estruturada. Então, ou seja, é justamente essa forma de confecção da base que é o grande diferencial, tá? Então, com isso, a gente pode gravar até 1.500 frequências nesse frasco. É um absurdo a quantidade de frequências e benefícios que a gente pode acabar levando para o nosso organismo. Então, esse aqui é o símbolo da Arquizel. Eu fiz, da Arca, tá? Arque é arca em inglês. Então, esse é o selo que vai levar no vidro de conta-gotas da Itatinga, da Arquizel, tá? E também vai ter esse selo no pote da zeólita em pó, tá? Vai ter o selinho da Zel Silver, vai ter porque na zeólita em pó também tem prata, de outra forma, tá? Em informação. Então, tem o selo da Arquizel, porque vai ter essas nossas frequências diferenciadas incluídas, ok? Então, no pote de Zel Silver, também vai ter esse selinho da Arquizel, que é exclusivo da nossa arca, tá?
E aqui eu coloquei para vocês verem como é o frasco da Itatinga, tá? Do Cássio, que vai estar sempre escrito floral, ok? E aqui o nosso selo da Arquizel. Isso aqui é a nossa hiperzeólita. E aqui ficou, eu estou só aguardando ainda, tá? Depois eu vou acrescentar. Mas aqui é justamente para vocês verem a foto da nossa zeólita Silver, da Zel Silver, ok? Se você estiver vendo em branco agora, é porque eles ainda não me entregaram, tá bom? Vai ficar em branco mesmo, mas vai estar na planilha para vocês verem o contato. Zé ou Silver, da Arquizel, e a Arquizel, que é da Itatinga. Vai estar o link de cada um. Não façam confusão. Um fornece a hiperzeólita líquida em gotas. O outro fornece a zeólita em pó. Não adianta querer comprar os dois com um só. Não há, tá? Um vende um, outro vende outro, ok? Não façam confusão, não deixem as pessoas malucas, ok? Então, aqui a gente vai fazer o cartão também, né? Então, a gente pode fazer cartão, prata, zeólita, gel, PET, né? Tipo Band-Aid, PET. A gente pode fazer pastilha de silício do tipo STIP, vou mostrar para vocês também. Pode colocar, por quê? Porque é silício. Como a zeólita captura as frequências por causa do silício, a pastilha de silício, que se chama Stipper, décadas já presente no Brasil, inclusive é brasileira, né? Brasil é top, é muito bom. A gente também consegue capturar e colocar como um PET. Eu vou explicar um pouco mais sobre o Stipper, tá? Então, esse cartão ele é produzido normalmente. Normalmente, esse cartão é produzido de acordo com as necessidades da pessoa, ou seja, viu lá na biorressonância qual é o problema da pessoa. E aí você vai fazer o tratamento com as frequências, tanto de emissão de frequência para essa pessoa, você pode desenvolver um áudio para essa pessoa, você pode fazer, normalmente a gente faz um floral ou homeopático para a pessoa, desenvolvido especialmente para o problema dela, né? Porque a gente vai inverter tudo que ela tem para quebrar, né? Além, obviamente, da frequência por contato. E aí você pode dar o home care para ela, que além das gotas, é o cartão, né? No caso, a pessoa paga a consulta e leva isso, ou então você pode vender os homeopáticos, vender as frequências ou vender o cartão. Então, esse cartão normalmente é produzido para a pessoa, mas o nosso projeto da Arca, tá? Ele tem o foco na neutralização constante do quê? Do hidrogel de grafeno, dos metais todos já encontrados na pessoa e de toda a nanobiotecnologia porcaria que foi introduzida no nosso organismo. Então, o foco é esse. Por isso que tudo que a gente for descobrindo, a gente vai acrescentando nesses produtos, ok? Principalmente os da Arquizel, tá? Então, eles vão estar sempre sendo atualizados nesse contexto. Então, ou seja, tudo de nanobiotecnologia, tudo, hidrogel de grafeno, todos os PEGs, os metais, os venenos, os parasitas, os nanorobôs, tudo isso a gente tem já as frequências para poder neutralizar e facilitar a expurgação, facilitar a remoção, tá? Também pode ter, como tem, né, no nosso cartão da Arquizel, as frequências específicas, né? Por exemplo, quando você está próximo de antenas eletromagnéticas de celular, por exemplo, e eu também coloco as frequências de 963, principalmente, 963 Hz, para também ficar ali pertinho de você. E como é que se usa? Andando sempre com ele no corpo. Sugiro, ou você pode confeccionar por conta própria um bolsinho, um colar com um bolsinho para deixar ele na altura da barriga, do umbigo, pode ser também. Aqui fica meio estranho, porque vai ficar um quadrado, né, no meio da blusa. Então, eu recomendo usar mais embaixo. Pode ser no bolso, pode ser na bolsa, e
interessantíssimo que você coloque embaixo do travesseiro para dormir com ele, tá? Ou embaixo da cama, não embaixo do colchão, tá? De repente embaixo do lençol. Mas o ideal é no travesseiro. Se você quiser botar para criança, pode, por exemplo, no berço, coloca embaixo do lençol, mas no colchão, porque a criança normalmente se movimenta, ela não fica direto no travesseirinho, né? Então você coloca ali no centro do berço, uma criança maior, você coloca na cama ou embaixo do travesseiro, tá? Enfim, use a criatividade. Você pode colocar também na cabeceira da cama, né? Enfim, como quiser. O importante é ficar sempre em contato ou, ao menos, ali se for uma criança muito agitada, você coloca, pelo menos na hora de dormir, que é a hora que ela vai ficar parada, né? Já o adulto tem maior controle de utilização dessa ferramenta que é maravilhosa. Em relação à validade, pessoal, ele só perde a validade se ele sofrer um choque magnético muito grande ou se a pessoa estiver muito intoxicada. Então, você também pode conferir, depois eu vou ensinar para vocês o teste autonômico, vou mostrar para vocês também pêndulo, essas coisas que a gente usa muito para obter respostas, aurímetro. Então, você pode também testar com essas ferramentas se o cartão ainda está com muita potência, né? Se ele ainda está ok, funcionando com todas as frequências ou não, tá? Então, muita coisa vai depender da validade. Ele normalmente pode durar 2 anos, tá? Mas se sofrer algum tipo de choque eletromagnético, digamos assim, ele pode, infelizmente, vir a perder as frequências, tá? Então, tomar cuidado. Não deixa no celular. Esse não é um cartão para você botar no celular de jeito nenhum. Não é para ficar atrás do celular, em hipótese alguma, porque ele vai perder, tá? As frequências. Não deixar perto de micro-ondas, na verdade, eu já estimulo todo mundo a jogar o micro-ondas fora, né? Ou, na verdade, nem joga fora, transforma num vaso de planta, transforma num armário, digamos assim, para esconder alguma coisa que você não queira que alguém coma, transforma, sei lá, guarda pano de prato dentro, e transforma no armário, enfim, faz um objeto decorativo, tá? Não quiser jogar fora, deixa ele ali. Porque ele ocupa um nicho, né? Não quero tirar do nicho, faz uma coisa bonita, usa como armário, tá bom? Só não liga. De jeito nenhum. Então, também não pode ficar perto de micro-ondas, porque aí vai estragar, com certeza, perto de micro-ondas, e por aí vai, tá? E esse é o símbolo do Arcard, que foi um símbolo também que eu fiz para poder colocar e identificar o nosso cartão Arcard, que vocês sabem que é uma tentativa de suprir o fato de não ter Arquizel ainda na Europa, nos Estados Unidos, a gente já está vendo isso, tá? Mas ainda não há a distribuição para outros países, há no Brasil e na América Latina. Então, o Arquizel e o Zell Silver, facilmente vocês podem conseguir no Brasil e na América Latina. Agora, Europa e outros países, né, Estados Unidos, Japão, que ainda não tem, a gente fez o Arcard, com as mesmas frequências do Arquizel. Ah, mas no Arcard só não cabe em 32? Tem esse detalhe, só cabe em 32 frequências. E como é que a Arquizel com 1.500, como é que vocês fizeram? A Arquizel a gente transformou num espectro. Então, ele veio como se fosse uma única frequência, mas com um grande espectro que a gente conseguiu introduzir. É como a gente faz com a coerência também. A coerência é um espectro, não é uma frequência, é um espectro, porque é um combo de muita coisa que tem ali dentro. Então, a gente leva como espectro e ainda tem algumas frequências além dela, além da Arquizel, ainda tem algumas frequências no Arcard, tá? E isso é justamente por conta de não haver a Arquizel ainda na Europa. De qualquer forma, mesmo quando a gente conseguir trazer para a Europa, o Arcard vai continuar sendo uma excelente ferramenta, ok? Por quê? Porque tudo que a gente puder utilizar na tentativa de barrar, neutralizar, quebrar a função
dessas substâncias, né? E justamente também continuar emitindo frequência para evitar crescimento de parasita, bactérias patógenas, fungos e por aí vai, é sempre mais interessante, né? Então, eu só queria diferenciar isso para vocês. Então, o Steeper é esse potinho aqui. Eu vou mostrar para vocês. Por acaso, o meu azul, eu tenho vários, mas eu nunca encontro na hora que eu quero. Eu tenho esse azul e esse aqui, tá? Que é o verde. O azul é muito melhor. Por quê? Porque ele é grande. Na verdade, ele não é grande, ele é um tamanho razoável. O verde é que é microscópio, tá? Então, o verde é esse tamanho aqui, ele é para usar na auriculoterapia, tá? Então, ele vem assim, são bolinhas, são fofinhas, né? Se você aperta e falar, é fofinho, porque ele é uma almofadinha de silício, tá? Então, esse aqui é bem pequenininho, meio centímetro, basicamente, de diâmetro, ok? Então, bem pequenininho. Já o azul, que é o que eu gosto muito, ele tem basicamente ele é quase 1,5 cm de diâmetro. Então, assim, ele é ótimo. Eu prefiro. Esse aqui é como se fosse, porque os pontos da aurícula são micro, né? Mas esse aqui eu quase não uso, eu uso o azul direto. Mas para vocês verem, tá? Esse aqui o link também está na planilha para vocês irem direto para o site. O site da Stipper, tá? A gente pode gravar essas informações no grânulo, que aí você vai usar como se fosse homeopatia, só que com as informações para o caso específico, ok? Então, pode vir em grânulos, pode vir em Stipper, frequenciado. O Stipper, ele é basicamente silício, tá? Então, por exemplo, ele serve para poder emitir a gente usa na acupuntura, que é como se fosse um substituto da agulha, ok? Ele substitui a agulha, então é ótimo para criança, para idoso e até para você ficar com ele. Então, por exemplo, na gestação, é um ponto obrigatório, é o CS6 com Stipper para a gestante não enjoar. Hipótese é não enjoa, não enjoa. Então, ela pode ficar semanas até o esparadrapo cair, e aí depois só troca de lado, vai trocando, vai trocando, vai trocando, passa a gravidez inteira sem enjoar, é ótimo, maravilhoso, e não precisa tomar medicamento, tá? E para outras questões também, dores, usa o chip e não usa medicamento. É uma das melhores soluções. Mas aí a gente pode fazer muita coisa com o chip, como, por exemplo, colocar informações melhores ainda nele. Então, ele pode ser usado. Ele simplesmente substitui a agulha, tá? Então, por exemplo, você quer trabalhar o vício de alguém, você pode colocar a frequência da substância que a pessoa é viciada, né? E colocar nos pontos de vício e deixar. E a pessoa vai ter uma resposta muito mais rápida e muito mais interessante por conta dessa informação. Então, a pessoa vai ter uma recuperação muito mais tranquila, digamos assim, né? Com menos ansiedade, com menos recaída, com menos abstinência, ela vai ter uma recuperação muito mais tranquila utilizando esses artifícios, né? Que vão ser extremamente benéficos. E ainda assim, ajustando mais rapidamente a homeostase que foi prejudicada pelo uso das drogas. A gente pode usar os grânulos, né, que eu estava falando, como se fosse homeopático, com as informações específicas para a pessoa. No nosso caso, tá? Estou ensinando vocês como fazer. No nosso caso, a gente não vai trabalhar com stipper nem com grânulos, isso é para vocês conhecerem, tá? O nosso caso, para o projeto da Arca, é basicamente cartão frequenciado e gotas, ok? Agora, se você já quiser fazer uso do stipper, é obviamente que eu super recomendo, por isso o link está aí. Você pode usar o stipper simplesmente como um substituto de agulha de acupuntura que pode permanecer no corpo por tempo indeterminado. Vai depender sempre do esparadrapo, por quanto tempo ele vai ficar. Por isso que eu gosto de usar um esparadrapo bem grande, bege, cor da pele, que aí não fica também tão chamativo, e ele acaba ficando mais tempo, né? Porque mesmo no banho, né? Mesmo que você tome 2 banhos por dia, digamos assim, você consegue não esfregar o local, né?
e aquele esparadrapo vai ficar pelo menos uma semana. No mínimo 5 dias, o esparadrapo grande fica, tá? Se botar pequeno, obviamente, não vai durar nem um dia, 2 dias, ok? Então, isso aqui é interessantíssimo. O Stipper eu super recomendo, mesmo que você não frequencie. Se você tem o Potentizer, obviamente, você pode usar, você deve usar, né? Mas se você não tem o Potentizer, você pode utilizar o Stipper para usar a acupuntura, tá? Super dica. Então, olha, podem ser os selos, né? Selos com silício, selos com elementos eletromagnéticos, PETs eu considero o stipper um tipo de PET, né? Mas o PET ele pode ser retangular também, gel, enfim, a gente pode frequenciar qualquer coisa que receba, que capture frequências, né? Então, esse equipamento ele faz sentido comprar quem é profissional da área de saúde, obviamente, principalmente da área terapêutica, né? E farmacêuticos. Vale super a pena, farmacêuticos da área integrativa. É o que faz sentido. Não faz sentido você comprar para ter em casa, nenhum. Tá? Então, você que não é terapeuta, não quer ser terapeuta, mas que precisa cuidar da sua família, não se preocupe. Você não precisa, não faz sentido nenhum você ter esse equipamento, tá bem? O que faz sentido? Você adquirir os produtos que são produzidos por esse equipamento, como cartão, selo, a prata, a zeólita, a a água, os grânulos, o stipper, e isso faz sentido, sim, você comprar, como se você fosse comprar um medicamento suplemento, você compra esses elementos, tá? O equipamento é realmente para quem trabalha com isso, é o que faz sentido. É diferente do SPUC, diferente do RPD, como os equipamentos de Rife que eu já mostrei para vocês. Esses valem a pena, se você puder investir, vale a pena você ter em casa, porque aí é uma clínica dentro de casa. Aí vale a pena, é diferente, tá? Então, o Rife, tanto o RPD, que é o da lâmpada, como o do Spook também, que vem a lâmpada, ou os mais simples, né? Como eu mostrei o Spook mais simples, vale a pena você ter também, mesmo que não seja com a lâmpada, porque ele também vai te emitir, vai fazer a sua leitura e vai te emitir as frequências necessárias, tá? Para você ficar melhor. E o Spook também remove. Agora eu vou já, não se preocupe, eu já vou mostrar o outro equipamento do Brasil que remove também o grafeno, tá? E aí no final eu vou mostrar para vocês, como eu já falei, o que faz sentido vocês terem, né? O que não faz sentido vocês terem, e o que faz sentido vocês terem como usuários comuns, como para a família, né? E até mesmo os terapeutas. E aí tem a questão para aprender a utilizar mesmo profissionalmente esses equipamentos, eu vou ensinar na imersão, tá? Lembrando que, extremamente importante isso aqui, nenhum desses produtos vão ter escrito algo referente à cura, tá? Não, a Anvisa proíbe isso, inclusive, é importante que vocês saibam. Não pode ter o que resolve em chá, em planta, em semente, em alimento, em floral, nada. Agora, em medicamento que mata, né? Tipo paracetamol, ibuprofeno, aspirina, pode ter escrito para que serve, para que a pessoa possa consumir sem receita. Agora, se tivesse escrito no chá, por exemplo, né, para que ele serve, o que a pessoa ia preferir tomar? É porque essa parte mais natural exige o quê? Um esforço maior da pessoa. Exige um estudo, exige uma busca, né? Algo que dá mais trabalho. É justamente também por isso que existe esse culto ao imediatismo, para as pessoas não pensarem. Então, as pessoas são hipnotizadas a não pensarem, para não buscarem conhecimento e não descobrirem o óbvio, né? Então, por conta disso, não somente de uma exigência da Anvisa, vocês nunca vão ver escrito nada referente. E por, obviamente, estratégia, não vai ter nada escrito em relação a óxido de grafeno, a biotecnologia, para remover metais pesados, não vai ter nada disso escrito.
Por isso que é importante que vocês sejam instruídos, para que vocês saibam o que quer dizer cada coisa, saibam o que buscar no momento correto, coerente, ok? Também não pode haver indicação, essa erva serve para suplementar ferro, por exemplo, né, como a dente de leão. Essa erva serve para tratar os rins, né, e melhorar a retenção líquida, né, como, por exemplo, o cola de cavalo, né, que é o cavalinha, né? Não pode, não pode, é proibido. Agora, medicamento sem receita tem tudo escrito para que serve. Tudo, 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 tudo. Então, é isso, tá? Para vocês entenderem muito bem o mercado da doença. É o mercado da doença versus o mercado da saúde. O mercado da saúde tem que afastar para lá para ninguém saber que existe. O mercado da doença está lá na cara da pessoa, fácil, diz que resolve em um dia e está tudo certo, né? Então, é basicamente isso. Vocês não vão ver nada escrito, e muito menos que imuniza. Como eu falei da homeoprofilaxia. Não tem escrito, não vai ter, e sinto muito, não vai ter. Primeiro, porque é proibido, e segundo, porque ninguém é besta, né? Para ficar sendo perseguido. Então, é por isso que eu estou, mais uma vez, eu estou apoiando o aprendizado de vocês, a instrução de vocês, para que vocês possam ter mais discernimento e mais possibilidade de escolhas dentre inúmeras ferramentas saudáveis e ferramentas do bem que não promovem dano no seu organismo, ok? Lembrando que, obviamente, mesmo chás, até mesmo frutas, enfim, em excesso, obviamente, vão causar mal, ok? A fruta vai te dar um excesso de glicose, de frutose, né, que vai virar glicose. Enfim, tudo em excesso faz mal, tá? Então, isso também é importante que vocês saibam. Ou seja, a gente tem que entender o que deve ser usado, como usar, quando usar, e acabou. E vida que segue, tá tudo bem, tá? É uma forma diferente de vocês começarem a encarar a vida, encarar a realidade e começar a usar mais aquilo que vocês têm a favor de vocês, literalmente. Aqui eu consegui, né, um aviso, eu consegui desconto para todos vocês, tanto na Nova Ciência como na SPUC, tá? Então, a Nova Ciência dá desconto de 5% mesmo parcelado e 8% à vista. E o SPUC, 5% à vista, porque Europa e Estados Unidos não existe parcelamento, né? A não ser que você desenrole isso diretamente com o cartão, mas não há parcelamento na compra, tá? Isso é gente que mora aqui já está acostumado. Por isso que eu recomendo Nova Ciência para o Brasil. Então, consegui 5% de desconto no SPUC, qualquer equipamento, tá? Então, quaisquer equipamentos, tanto da Nova Ciência como do SPUC, vocês vão ter esses descontos que eu consegui para vocês, ok? Então, para todo o meu grupo, seja profissionais, seja pessoas leigas que queiram ter para ter na casa da família, ou em conjunto para usar na comunidade, oficinas, quaisquer equipamentos. Agora, um aviso extremamente importante, né? Os links estão nas planilhas do módulo, tá? Mas, por favor, só entre em contato com a Nova Ciência se realmente for adquirir o equipamento, porque a demanda é imensa e eles não são robôs, não são chat robôs, são pessoas que atendem vocês pelo link do WhatsApp. Então, se demorar para te responder, é normal, é a demanda, tá? Não, sem estresse. E o SPUC, você vai cair direto no site, tá? Mas você vai ter esse desconto garantido. As informações estão no site, todas, ele é altamente, aquele site é muito rico em informação do SPUC e é todo em inglês, porque, né, ele é um site americano e está todo em inglês. Então, aquisição de equipamentos. Brasil, Nova Ciência. Europa, SPUC 2 ou Nova Ciência. Estados Unidos, SPUC 2 ou Nova Ciência. Tanto aqui, profissionais, terapeutas, clínicas, farmácias de manipulação, famílias, escolas particulares, comunidades, igrejas, pensões,
Então, agora aqui o aviso mais importante para vocês, tá? Mais importante mesmo. Caso vocês queiram comprar esses equipamentos para usar em comunidade, em condomínio, uma fraternidade, uma igreja, uma escola, por favor, isso aqui é obrigatório, tá? Não divulguem isso online, não divulguem isso em rede, não divulguem em grupos de WhatsApp, ok? Se vocês quiserem fazer vaquinha entre grupos para poder comprar isso aqui, é no boca a boca. Porque se vocês começarem a gritar isso aqui, vocês vão dar um tiro no pé. Primeiro, porque quando eles sentirem que estão sendo organizados grupos físicos, vocês podem ter certeza que eles vão emitir frequência direta para ali. Frequência fatal, direta para esse local. Isso é fácil de fazer. Eu mostrei para vocês, isso é fácil de fazer. A gente usa para o bem, mas eles usam para o mal. Então, isso é muito fácil de fazer. Não demonstrem organização física de grupos com esse intuito, ok? É no boca a boca, através de uma palavra detox. Não use remoção de vacina, não use remoção de Jussara, remoção de vaca e Jussara, detox de Jussara. Não usem isso, hipótese alguma. Detox, hoje, é uma palavra que a gente tem que entender que ela tem um contexto mais profundo, tá? Não pode haver alarde na comunidade. Por quê? Porque tem muito frequenciado em todos os lugares, tá? E colaboradores do sistema. Ou seja, não deem armas ao inimigo. Não façam pedidos de vaquinhas online, não sejam tolos, não sejam frequenciados, pelo amor de Deus. No máximo, façam nos grupos pequenos que vocês já têm organizado, fechados, de garantia de confiança e presencial, tá? Então, por exemplo, é vaquinha no físico, ok? Não é no WhatsApp, tá bom? Não pense na facilidade e na quantidade agora. A gente está lidando com uma questão de segurança muito grande. Não se reúnam em grandes grupos, ou seja, não anunciem que no dia tal vai ter o detox da comunidade. Não façam isso em hipótese alguma. Como eu falei, eles vão mandar uma frequência mortífera, tá? Eles vão fazer isso. Então, não se reúnam em grandes grupos, muito menos anunciando nada disso. Mais uma vez, não deem as ferramentas nas mãos do inimigo. Essas oficinas do bem, elas devem ser planejadas em pequenos grupos, sem alarde, mas pequenos grupos funcionais. Até porque, se você vai adquirir um equipamento ou dois equipamentos para ajudar as pessoas, você não vai poder juntar muita gente, porque aquelas pessoas vão ter um tempo de utilização do equipamento. Então, é como se você fosse marca 3 pessoas para um dia. E aí, essas 3 pessoas vão fazer. Um outro dia, mais 3 pessoas. Um outro dia, mais 3 pessoas. Você vai contactar essas pessoas só, tá? A gente tem, ó, eu sei que tem muita gente frequenciada assistindo a Arca. Eu sei que tem muita gente do mal assistindo a Arca. Mas o que me importa aqui é que vocês não multipliquem isso de uma forma a prejudicar vocês. Multipliquem o quê? Tem salvação, tem antídoto, tem forma de melhorar, tem isso. Por quê? Não importa, tá? Vocês vão ajudar as pessoas a terem a noção de que é possível. E é. Agora, como, quando, onde? Não façam isso, tá bem? Não façam isso. Combinado? Então, essas serão nossas oficinas que vocês vão organizar, sempre em pequenos grupos, porém muito funcionais. Lembrando, somente para despertos. Não tentem
tentem fazer isso em pessoas que estão completamente frequenciadas, hipnotizadas. E por quê? Porque elas vão continuar cometendo os mesmos erros, elas vão continuar levando dardo, levando jussara, e quando acontecer algo ruim, elas vão colocar a culpa em você. Sabe por quê? Porque a partir do momento que ela não tem a consciência do que está fazendo mal, ela não tem a consciência do que está envenenando o corpo dela, para ela aquilo é maravilhoso, mesmo que ela esteja toda ferrada de saúde, para ela aquilo não tá tudo certo. Aí vai você e passa um óleo, passa um azeite aqui nela, ela vai passar mal, vai dizer que foi o seu azeite. Só para vocês terem uma noção, tá? Então, imagina o tratamento com as frequências. Então, não tentem atender essas pessoas. Elas não estão mais entre nós. Frequencialmente mesmo, elas já se entregaram, ok? Agora, as pessoas, mesmo que levaram tantas jussaras, mas que estão querendo despertar, porque viram que estão totalmente já com o pé mais lá do que aqui, essas pessoas, ok, você vai ajudar. Mas o que mais importante, o que é o mais importante? Por que eu estou batendo nessa tecla? É a consciência e o arrependimento para que o comportamento mude. Se o comportamento não mudar, essa pessoa não desperta, então não adianta nada. Você vai perder o seu tempo, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, tá? E o mais importante também, não existe aqui promessa de vida eterna, não sejam loucos, tá? A promessa aqui não é de vida eterna, a promessa aqui é de apoio na melhora da qualidade de vida de todos vocês daqui para frente, tá? É uma promessa de instrução, é uma promessa de aprendizado. Na verdade, é uma promessa de ensino, porque o aprendizado depende de você. O aprendizado depende se você vai estudar, se você vai assistir essa aula mais de uma vez, se você vai fazer as suas anotações, tá? O aprendizado depende de você, da sua dedicação. Então, a minha promessa aqui é a instrução. Eu estou ensinando vocês sobre outras possibilidades de tratamento e manutenção da saúde de vocês, né? Limpeza de porcarias que a gente está aí à mercê todos os nossos dias, né? Então, não existe promessa de recuperação de qualquer caso também. Existem casos, pessoal, que já estão perdidos. Existem casos terminais, existem casos perdidos. Ah, mas você não falou que o Raif curava mesmo nos casos terminais? Sim, então, mas aí depende da pessoa querer buscar isso e ela trabalhar não somente o computador principal dela, que é a mente, e poder se abrir para essa possibilidade. E também o nível de comprometimento desse organismo, tá? Então, o nível prévio de toxicidade, ele é individual e vem das escolhas que vocês fizeram ao longo da vida inteira. Essas escolhas, leia-se todas as escolhas, inclusive de levar dardos inflamados no corpo. Então, isso é, mais uma vez, um apoio que eu estou dando para que vocês consigam alcançar a verdade, o arrependimento e a possibilidade de uma vida melhor, mesmo nesse entendimento da realidade, né? Então, é isso, a gente sabe que o que está acontecendo e a gente sabe do que a gente precisa se esquivar, do que a gente precisa fugir, para que a gente consiga, mesmo nessa loucura toda, ter uma vida feliz, tá? E a mensagem que eu quero trazer para vocês é essa aqui. O que é o desespero? O desespero é a falta de esperança. E o que eu quero que vocês tenham? Eu quero colocar essa mensagem no coração de vocês. Tenham esperança, porque o que é a esperança? É a fé com a ação. A fé sem ação não te leva para muito lugar, não. O que te leva para outros lugares, outros patamares, outros níveis? É a sua fé com a sua ação. Você tem que ser ativo, você tem que agir, você tem que mudar a sua percepção, não somente da sua vida, mas da sua saúde. Quem manda na sua saúde, quem manda na sua vida é você. São as suas escolhas que te levam para diferentes caminhos. Eu tenho certeza que você quer não necessariamente o melhor caminho, mas você quer
o melhor lugar a chegar, você quer o melhor resultado. Talvez esse caminho seja até meio tortuoso, seja um caminho que te choque de vez em quando, mas com certeza o lugar onde você vai chegar é um lugar que vai valer muito a pena, tá? Então, eu quero deixar aqui a mensagem de que é importante que vocês tenham muita esperança, e é justamente isso que falta nas pessoas que estão desesperadas, porque desespero, é falta de espero, falta de esperança, tá? Então, não é isso que a gente vai ter. Quem está aqui na arca tem que mudar completamente a forma não somente de enxergar a vida, mas a forma de trabalhar a sua própria mente. Eu estou dando ferramentas para vocês trabalharem a mente de vocês, trabalharem o coração de vocês, para que vocês consigam passar por esse momento, esse caminho tortuoso, mas de uma forma serena, aprendendo muito, muito, acessando a sabedoria, porque vocês todos podem acessar, e a gente vai chegar lá. Tá todo mundo junto, somos todos um, tá? Então, essa é a minha mensagem para vocês. Seguimos com as nossas aulas de frequência, tá bem? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado.